Eu conheci o Angeli através da revista Chiclete com Banana, na década de 80, que era uma revista em quadrinhos mensal. E, enfim, chegou a ter uma tiragem de 120 mil exemplares. Era um sucesso na história em quadrinhos brasileira, né? Que já naquela época o quadrinhos brasileiro não, fora o Maurício de Souza, não tinha muita expressão, né? O Angeli conseguiu romper essa barreira dos 100 mil, da tiragem de 100 mil revistas mensais. Enfim, eu me lembro que eu identifiquei no trabalho dele as mesmas influências que eu tinha na época, que era o Crumb, né, que é um cartunista underground americano, os Freak Brothers também, que eram outros. Foi uma identificação muito legal, assim, ver que tinha um cara trabalhando e conseguindo, enfim, trazer para o Brasil algumas ideias que sem ele não teriam vindo, né, ou pelo menos com tanta força como teve naquela época. Pois é, a adaptação sempre é uma coisa complicada, assim, se os personagens existem nesse meio que é quadrinho, né, trazer ele para a animação foi complicado, tipo, fazer funcionar os bonecos do cara num outro meio, né? Mas a gente trouxe um desenhista chamado Jack Kaminsky, que é um desenhista fantástico, assim, o cara é muito versátil, né? Então ele trabalhou durante um ano inteiro só treinando o traço do Angeli, e acho que ele conseguiu. O próprio Angeli ficou muito assombrado com a fidelidade do trabalho do Jack, né? E também chamou o pessoal, todo o traço é feito com pincel, com nanquim. Esse pessoal também era de primeira linha, assim, a gurizada que trabalhou com o traço, com o calque. E a reprodução ficou se não à altura do trabalho do cara, perto, né? O próprio autor, o próprio Angeli, que é o dono, o pai das crianças, né, gostou, é um ótimo sinal. O Angeli, pois é, ele tem uma característica assim que eu identifico em todos os personagens dele o próprio Angeli, né? Ele é a Rebordosa, ele é a Tantra, ele é o Mosca, os personagens atuais dele da Folha. O Angeli encarna que ele parece uma parte da personalidade dele, né? Uma coisa como se tivesse explodido o Angeli em milhares de personalidades separadas, né? E acaba sempre sendo ele mesmo. Assim, eu identifico muito o próprio Angeli como cada um dos personagens. Então, eu diria que o personagem que eu mais admiro é o próprio Angeli, o cara que tem uma personalidade esquizofrênica. Eu me identifico muito com ele nesse aspecto também. Bom, o Angeli, para mim, assim, ele é um visionário, né? Ele é uma espécie de encarnação do Milor, assim, é um cara genial que faz uma crítica social contundente, ao mesmo tempo trash, pesada, mas que se resgata em si mesmo, ou seja, é tão genial a maneira como ele ri das nossas hipocrisias, da maneira que a nossa sociedade se constituiu, né? E a maneira como ele destrói todos esses valores e como ele brinca com tudo isso é simplesmente genial, assim. O próprio Milor fala que Angeli é um anagrama de genial. Se tu pegar as letras, né, do Angeli, mudar elas, a posição fica genial. O Brasil, ele tá, na verdade, nós temos algumas coisas que são, digamos, algumas mazelas, assim, da grande massa de quadrinhos americanos, japoneses e isso no desenho animado também, há muitos anos. Então a gente tem uma dificuldade grande em ter uma produção industrial, né? Mesmo sendo um país do tamanho do Brasil, a animação e os quadrinhos ainda é incipiente, né? Não tem uma produção que deveria ter para o tamanho que é o Brasil, né? O Angeli é uma rara exceção, cara, que conseguiu durante algum tempo, e também a Chiclete com Banana acabou, né? Não continuou. Mas ele conseguiu durante alguns anos romper praticamente dominação total, assim, dos quadrinhos importados, né? E ele mostrou que é possível, sim, fazer quadrinhos brasileiros e ter público, né? Vender isso, que é a questão. Tu tem que produzir quadrinhos se tu não consegue transformar isso em
infelizmente, em dinheiro. Pode fazer, no Brasil, obviamente, tem muitos quadrinistas fantásticos que estão inéditos. Eu mesmo conheço, trabalho nesse meio, conheço caras que são monstros, são gênios e não são publicados, tipo Jaca, tipo Fábio Zimbres, são inúmeros desenhistas. O Luiz G, o MZK,